Olá, tudo bem? Então, vocês alunos do curso de Letras Libras, à distância do IFNMG, vocês já me conhecem, esse é o meu sinal, eu sou Charlie. Então vamos trabalhar agora com a disciplina a qual estou responsável. Esta, estágio supervisionado, com foco na L1. Então vou explicar a vocês sobre o processo dessa disciplina, sobre o estágio. Vou explicar, detalhar como se dará esse estágio. Então, eu sou responsável por essa disciplina e a professora Michele será responsável pela disciplina no próximo semestre. Vou acompanhar vocês nesse processo. Começaremos em março e iremos até o mês de agosto, onde desenvolveremos esse trabalho. Vou orientá-los, orientarei os tutores, vocês alunos, ok? Vou explicar passo a passo para que vocês possam entender. Então, peço a todos vocês que leiam o comunicado, vou mandar para vocês no AVA, vejam algumas especificações, algumas orientações, algumas explicações. Então, é importante que vocês vejam, ok? Então, aqui mostrarei para vocês algumas pessoas, alguns autores. Autores do livro que embasaremos na nossa disciplina de estágio, em L1. Literatura surda e L2. Então, focaremos aqui no ensino da L1, que é de extrema relevância. Temos aqui alguns autores. A professora Gisele, professor Vilmar, professora Simone. Esses são os autores do texto que utilizaremos para o estágio. Vou explicar para vocês como ocorrerá o estágio. Então, o estágio, vou explicar no decorrer das nossas aulas. O que significa estágio? Para que o estágio? Vamos falar posteriormente. Então, agora iniciaremos o estágio em L1, esse é o nosso foco, com 200 horas. Serão 200 horas de trabalho, o qual explicarei para vocês a teoria e a prática. Vocês irão à escola, acompanharão o professor, observarão algumas especificidades que vocês se atentarão, alguns itens, somando 200 horas o estágio. No próximo semestre, o estágio L2 também 200 horas. Vejam que estão separados, L1 e L2. L1 tem como foco crianças e adultos surdos e L2, o ensino de ouvintes. Metodologias específicas, percebam que são metodologias diferentes para o ensino de L1 e de L2. L1 com foco no surdo e L2 com foco no ouvinte. Então, os tutores presenciais dos 5 polos, Montes Claros, em Montes Claros temos 2 turmas, A e B. Polo Salinas, Itamarandiba, Januária. Sim, então ao todo temos 5 polos. Temos os tutores presenciais que têm a responsabilidade de receber as minhas orientações e passar para todos os alunos. Então, vou orientá-los e, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me perguntar, podem perguntar aos tutores. Então, nós vamos marcar, vamos organizar essas explicações. Vejam, aqui apresento a vocês uma planilha com o período de estudo da disciplina, de março até julho, agosto. Este é o período, conforme a planilha. Então, aqui nós vamos organizar as orientações a respeito do estágio. Vocês irão até a escola. Então, percebam que não há um dia específico. Aqui nós colocamos e vocês poderão flexibilizar. O principal
são esses 3 dias aqui, esses 3 itens em amarelo. Aqui nós vamos marcar. Pode ser via webcam, chat, onde poderemos fazer perguntas, tirar nossas dúvidas. Vocês poderão me perguntar e eu vou responder. Contudo, iremos marcar, ok? Esses 3 dias aqui em amarelo, nós vamos marcar. Então, pode ser via webcam, Skype. Vamos marcar, vamos agendar ainda, vamos nos organizar, ok? E, como é a distância, não dá para eu ter esse atendimento presencial e ir a todos os polos, isso eu não consigo. Mas o importante é que há o tutor presencial, que vai explicar tudo a vocês. Eu vou passar para os tutores, vou organizar tudo, e vocês podem perguntar aos tutores, ok? Mas, caso tenham dúvidas, faremos videochamadas onde vocês poderão me perguntar e eu vou responder, ok? Então, vamos apresentar agora o capítulo 1, que é a unidade 1, que é a base da nossa disciplina. Então, vejam. Nessa disciplina, vocês farão estágio, terão aprendizagens, experiências a respeito de ensinar a L1, de forma que se preparem e futuramente saibam como futuros profissionais lidar com o ensino. O estágio proporciona isso a você, a sua formação, para quando adentrar o mercado de trabalho, em escola, em faculdade, que é onde vocês vão trabalhar, o estágio proporciona isso, por isso é importante. Esse conhecimento, vocês já tiveram uma base teórica durante todos esses períodos, com várias disciplinas, adquiriram conhecimento, aprendizagens. Então agora, para terem segurança, se sentirem seguros nessa formação, na licenciatura do Letras Libras, vocês saberão como desenvolver esse trabalho na prática. Quanto aos objetivos dessa disciplina, com essa disciplina vocês poderão conhecer diferentes espaços, diferentes tipos de formação de professores, pedagogia, matemática, português, dentre outros espaços. Vocês farão pesquisas, vão analisar, vão pesquisar a respeito da ação docente, do trabalho a ser desenvolvido, atividades, o ensino da L1, da L2, da literatura surda. Então, vocês desenvolverão um trabalho nesse campo. Vocês saberão organizar na prática e como ensinar. Poderão compreender na prática as diferentes identidades. Então, o estágio, ele se dará. O ensino da L1 é para surdo. O foco são escolas municipais ou estaduais, do 6º ao 9º ano. Esse é o nosso objetivo, porque futuramente será incluso no currículo escolar a disciplina de Libras. Então, o foco é o 6º ao 9º ano, o ensino da Libras. Pode também ser na escola bilíngue. E o L2 é o ensino de Libras para ouvintes, quer seja em cursos, famílias que venham a espaços para aprender língua de sinais. Então, isso é um curso de L2, direcionado à comunidade, à família,
a alguém que tem um familiar surdo, pai, mãe. Então, é um curso para a família, comunidade em geral. Então, temos a L1, que desenvolve um trabalho focado no surdo, aqui, do 6º ao 9º ano. Agora vejam, o que é estágio? Para que estágio curricular? Então, vou mostrar para vocês, vou explicar o que é. Antes eu havia falado sobre estágio. Este é o sinal, ou este. Mas para que estágio? Para que futuramente vocês possam saber organizar, ter uma formação completa no Letras Libras. Mas é necessário que antes vocês conheçam os espaços escolares ou associações. Então, você deverá estar nesses locais presencialmente para aprender a como ensinar a L1, a forma de ensinar. Aqui, vamos apresentar diversos itens relacionados ao estágio, relacionados ao significado de estágio. Então, o estágio, ele propicia um aprendizado por meio das interações, vai conhecer as pessoas, as especificidades, as identidades, culturas diferentes. Então, é nesse espaço que será proporcionado um desenvolvimento, a aprendizagem. Isso é um desafio para o ensino. Então, eu tenho que saber sobre isso. Com relação à didática, a preparação, planejamento, é necessário que haja esse planejamento para o ensino, para que haja um melhor aprendizado, uma melhor avaliação. Então, a didática ela vai propiciar estratégias de ensino para que esse aluno ele tenha um melhor aproveitamento, um melhor aprendizado. Você sabe que os surdos, eles são diferentes. Há um padrão? Não. Há uma diversidade. Eles são diferentes. Cada um com o seu jeito. Então, é necessário que tenha estratégias para ensiná-lo para que ele possa aprender. Então, eu tenho que ter um trabalho, uma metodologia de ensino. Com relação à organização, a orientação para que esses alunos aprendam. Então, eu tenho que ter atividades orientadas. Com relação ao conhecimento, como eles vão desenvolver um conhecimento inerentes à cultura? Somos iguais? Não, temos a mesma língua, mas, por exemplo, há surdos que vêm da zona rural e vêm para a cidade e eu começo a ensiná-lo, utilizando a língua de sinais. É o mesmo nível linguístico? Não. É diferente. Então, eu tenho que ter estratégias para o ensino, de forma que esse ensino aconteça de forma contextualizada, valorizando a sua cultura. E assim, ele vai desenvolver, ter a sua cultura, por meio das interações. Então, com relação à organização de um cronograma de atividades, por exemplo, dias especiais, o que eu posso oferecer a esse aluno? Que trabalho desenvolver relacionado a L1? É somente ensinar sinais? Não. Alguns surdos pensam que irá só ensinar sinais, mas não é assim. Eu posso falar com meu aluno, por exemplo, a respeito da história da educação de surdos. Posso perguntá-lo se ele sabe, eu posso informá-lo, passar essas informações para ele. Falar sobre a oralização, a comunicação total, o bilinguismo, eu posso explicá-lo isso. Ou também eu posso falar sobre a cultura surda, perguntar a ele, você conhece a cultura surda? Explicá-lo. Sobre a sintaxe da língua de sinais, sobre os sinais. Eu posso perguntar se ele sabe. Você conhece fonologia? Caso não, eu posso explicar. Posso falar sobre a fonologia das línguas de sinais, as configurações de mãos, pontos de articulação, expressões. Eu posso explicar isso a ele. Então, eu vou elencar alguns conteúdos. Quanto ao treinamento, então, é o jeito
de organizar uma metodologia, uma didática para o ensino. E isso é prática. Então, vocês já são professores? Não, é necessário que haja uma prática para que futuramente, quando formarem, já sejam professores. Professores de Libras. Sim, verdadeiros professores. Porque anteriormente tínhamos o instrutor. Mas é diferente. O instrutor ele vai ensinar, mas aqui oferecemos possibilidade de aprendizado e vocês serão futuros professores de Libras. O Letras Libras oferece essa formação. Igual, por exemplo, a língua inglesa, o espanhol, o francês. Há o professor dessas línguas. E vocês serão professores de língua de sinais. Então, vocês estão aprendendo, adquirindo conhecimento, ampliando esses conhecimentos. Temos vários sinais para conhecimento, esse. Então, percebam que há um vasto conteúdo que vocês aprenderam. Então, a responsabilidade do IFNMG é oferecer a vocês o curso de Letras Libras. Proporciona a vocês o estágio, para que futuramente vocês possam ser professores melhores. Então, todos esses itens estão contextualizados ao estágio. São os vários caminhos do estágio. Entenderam? Vejam. Estágio curricular. O que significa? Então, vocês têm que saber que a prática de ensino é necessária ao profissional. Vejam, o estágio teve início há algum tempo, porque anteriormente as pessoas formavam faculdade, mas não tinham estágio. Então, hoje é oferecido estágio conforme a legislação de 1946, que estabelece a necessidade dessa prática na formação. Anteriormente, as pessoas formavam e não tinham estágio, então tinha falhas, falta de conhecimento, angústias, isso acontecia anteriormente. A partir de 1946, deu-se início à disciplina de estágio, onde as pessoas começaram a ter mais segurança por meio da experiência no processo de ensino e assim tinham uma formação mais adequada. Anteriormente a essa disciplina, não havia essa prática. As pessoas não sabiam como lidar. Logo após, em 2007, com uma outra legislação, que embasando também o estágio, temos algumas resoluções. Em 2012 temos uma resolução. É necessário haver pesquisas a respeito da formação. Não é simplesmente formou e acabou. É necessário continuar pesquisas para uma melhor aprendizagem, um melhor desenvolvimento dos alunos. Então, é necessário que haja sempre pesquisas. Pesquisas são muito importantes. Então, antes da formação e continuamente, é necessário no decorrer do estágio também essa pesquisa. Com relação ao estágio curricular, temos aqui alguns itens relacionados, os quais explicarei, para que vocês tenham conhecimento dos mesmos. Vou falar sobre todos, de forma bem clara, porque é o que vai embasar o entendimento, o conhecimento, a teoria a respeito do estágio. De forma que vocês possam desenvolver um trabalho nas escolas, nas associações de surdos.
em escolas municipais ou estaduais, vocês poderão já começar a desenvolver esse trabalho. No mês de março, vocês já vão começar a se organizar, a desenvolver esse trabalho. Anteriormente, eu vou explicar esse embasamento aqui a respeito do estágio. Então, aqui nós temos o estágio como imitação dos modelos teóricos. Em 1946, com a legislação que impôs a obrigatoriedade do estágio, estipulou-se a necessidade de observar, imitar, seria como copiar. Primeiro a observação, depois a imitação, de forma a copiar o modelo, e logo após a reprodução, o ensino. Então, primeiro, você iria observar, imitar e reproduzir. Mas, isso em 1946. Com o passar do tempo, percebeu-se que a metodologia, o sistema de ensino igual não poderia acontecer. Não poderia ser feito da mesma forma. Observar, copiar, fazer anotações, imitar e repassar. Da mesma forma, mesmo se não concordasse, não poderia fazer modificações. Antes não aceitava. Era proibido modificar. Contudo, grupos de pesquisadores começaram a pensar e mudou essa ideologia. Percebeu-se que a observação deveria ser feita. Contudo, é necessário atentar aos alunos. Eram as mesmas dúvidas? Então, ia depender da situação. Se houve transformação ou modificação, poderia sim organizar um plano com flexibilidade, sem problemas no ensino. Então, o importante é ter uma perspectiva do aluno, de cada aluno, no processo de ensino. E é importante também o conteúdo, avaliação, processo de ensino, ter consciência disso tudo. Segundo, já explicamos o primeiro item, agora vamos para o segundo. O estágio como instrumentalização. O que seria? As estratégias, a metodologia, os materiais para o ensino. Quais estratégias a serem utilizadas para o ensino? Então, tudo isso é muito importante, porque ao desenvolver o trabalho é necessário que se tenha ações, planejamentos, avaliação. Tudo isso é importante para o desenvolvimento desse aluno. Com a lei de 1946, número 5697, de 71. Percebam, de 71. Anterior. Então, houve transformações. Então, aí já se estabelece a necessidade de metodologias para o ensino. E percebam que os surdos têm níveis diferentes, idades diferentes. Vou utilizar a mesma metodologia? Não, eu tenho que sentir as especificidades de cada um. Então, eu tive uma experiência em uma escola municipal, onde trabalhei com crianças surdas. Tinha um surdo com um nível linguístico maior que outro. Então, por exemplo, na hora de ensinar sobre um tema, biografia, pessoas surdas famosas, por exemplo, Karen, Mariane, então surdos militantes. Então, ao se trabalhar, por exemplo, com biografia ou configurações de mãos, parâmetros, fonologia, sintaxe. Então, percebam que, ao ensinar o aluno adulto
com um nível linguístico diferente do outro, de uma criança. Eu tenho que levar em conta isso. Qual metodologia a ser utilizada? Qual a estratégia? Então, no estágio, eu vou conhecer estratégias de ensino, materiais diferentes. Então, quando o nível linguístico está aquém, eu tenho que utilizar materiais que embasam isso. Não pode ser sinal, 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 não. Eu tenho que interagir com ele, ter uma aula lúdica, utilizar vídeos, por exemplo, filmes em língua de sinais. Por quê? Eu vou apresentar em língua de sinais, depois vou fazer perguntas. E assim vamos interagir. O professor e o aluno devem interagir. Isso é de extrema relevância. Quando o aluno ele tem um nível linguístico maior, eu consigo ser compreendido melhor. Eu posso apresentar um vídeo e ele vai explicar sobre o vídeo. Aí eu vou perceber se ele aprendeu. Então percebam. E ele pode fazer vídeos, disseminar no YouTube, basta ele querer. Então é necessário que eu tenha metodologias e estratégias. Terceiro aspecto, o estágio para a formação de professores, por competências. Percebam, é necessário que o professor tenha competência, ele tem que saber. Então é importante saber que, anteriormente ao estágio, ao processo de aprendizado, eu escolho a escola. Reflita, pense, qual escola você vai escolher? Estadual, municipal, uma escola bilíngue. Você irá escolher uma escola onde você desenvolverá algumas competências. Então, você irá lá na escola desenvolver o seu estágio no processo de ensino, acompanhar um profissional. Então, ali terá o ensino da L1. É importante também saber organizar o currículo. Como organizar? Como elencar os conteúdos para o ensino? Então, isso é competência. Vejam, temos aqui duas situações diferentes que explicarei. Competência e habilidade. Competência e habilidade. Vejam, a competência é o conhecimento, a aprendizagem em organizar algo. No Letras Libras, nós temos um embasamento, uma base de conhecimentos que me capacita, que me propicia a competência para fazer algo. Então, já consigo organizar, fazer um plano de aula. Está vinculado à estrutura da nossa inteligência. Então, organizar o ensino da L1, um plano para o ensino da L1, isso é competência. E quando eu falo em habilidades? Subentende-se que eu já tenho a competência, já tenho o conhecimento, e agora eu vou fazer. É a ação, é organizar o ensino. É o saber. Saber ensinar. Ter a prática do ensino. Então, antes eu tenho a competência, o conhecimento, eu tenho as informações. E aqui eu tenho uma habilidade. Por exemplo, fazer um plano, ensinar a partir desse plano, os itens desse plano, para que o ensino seja melhor. Então, para esclarecer, vou utilizar aqui uma metáfora. Por exemplo, eu tenho um carro
mas eu não sei manuseá-lo. Então, anteriormente eu tenho que ler manual, preciso de ensinamentos, conhecimentos, aí eu vou desenvolver uma competência por meio de informações recebidas a respeito do carro. Então, eu vou ter competências a respeito do funcionamento desse carro, do conserto. Isso é competência. E habilidade? É um ato de consertar, de fazer. A ação de consertar esse carro, ou seja, eu consigo consertar. Então, aqui nós temos duas situações importantes, competências e habilidades, que vocês devem conhecer e saber por meio do Letras Libras. Vocês têm essa responsabilidade. Não é uma brincadeira, o ensino não é uma brincadeira. É uma responsabilidade grande que vocês têm que ter relacionados a esse curso. Então, vocês vão receber informações, ensinamentos, conteúdos e logo após vocês vão ensinar, colocar em prática. Vão ter didática, interação com seu aluno, correto? Essa é a responsabilidade, isso é muito importante. Esses dois itens são muito importantes, entenderam? Então, reflitam sobre isso, pensem, se autoavaliem. Você como um professor formado pelo Letras Libras. Vejam aqui uma citação. A formação de professores é entendida como um processo de treinamento na qual é necessário ter conhecimentos, teorias. E é importante que o professor ele saiba aplicar esses conhecimentos na prática, de forma concreta, presencial. Isso é prática. É importante aprender a fazer no decorrer do ato de fazer. Então, vocês estão aqui no Letras Libras, estão aprendendo, adquirindo conhecimento, teoria, aprendizagens durante todo o decorrer do curso. Estão quase finalizando, correto? Parabéns para vocês, não desistiram. Foi uma trajetória de conhecimento, de aquisição de conhecimentos, teorias, aprendizagens. E agora nós estamos no processo de estágio, onde vocês vão desenvolver a prática. Vocês vão a espaços desenvolver a prática, a partir de todo o conhecimento que lhes foram oferecidos, do conhecimento que vocês já têm, sobre ensinar. Aí agora vocês vão praticar. Então vocês podem escolher um tema, por exemplo, sociolinguística, relacionada à língua de sinais. Não vão aprofundar. Vocês vão escolher algo importante, o primordial, para que vocês possam. É importante você explicar para o surdo algo que ele não conhece, uma variação, sinais. Mas, por exemplo, o empréstimo linguístico, ele pode acontecer ou não? Pode fazer um empréstimo linguístico dos Estados Unidos? E com relação à variação, à sociolinguística? Então, você pode explicar isso. Então, você pode falar um pouco da teoria. Isso pode acontecer no ensino da L1. Isso é informação. Aqui nós temos algo muito importante, os saberes do professor. Temos 3. O primeiro, os saberes da experiência. O segundo, os saberes do conhecimento. E terceiro, os saberes pedagógicos. Esses 3 conhecimentos são importantes para o professor. O primeiro, os saberes da experiência. Então, vocês vão começar o estágio, vão conhecer os seus alunos, a variação cultural, identitária, as experiências, as aprendizagens. Você presenciará o ensino, isso é muito importante, isso é experiência. A experiência ela é muito importante porque ela me instiga, me desafia a ser professor. Eu não posso ser da mesma forma sempre, ensinado da mesma forma. Não, os meus alunos são diferentes.
eles vão me propiciar situações diferentes, são identidades diferentes, e todas essas informações contribuem para a minha experiência. Os saberes do conhecimento está relacionado à teoria. Isso é muito importante, ao conhecimento recebido, a tudo o que foi recebido, por exemplo, no curso do Instituto, os conhecimentos recebidos, desenvolvidos. Os saberes pedagógicos. Pedagógicos, quando eu falo pedagógico, não é o curso de pedagogia, não. Significa a didática, organização de materiais, organização do processo de ensino, formas lúdicas de ensino, de se trabalhar com as crianças, formas diferenciadas. Então, no Letras Libras, o foco é o 6º ao 9º ano, não é ensino infantil. Para o ensino infantil, temos outro curso, que é a pedagogia bilíngue, ou pedagogia. O foco é no ensino infantil, do 1º ao 5º ano. Então, vocês do Letras Libras têm como foco de ensino o 6º ao 9º ano, onde trabalhará com a disciplina de Libras. Então, aqui, sobre os saberes pedagógicos, está relacionado à organização de materiais, organização de plano, esses são os 3 saberes. Formação com base nos saberes, vou explicar para vocês. Conforme já falamos dos 3 saberes, formação com base nos saberes, que eu havia explicado, os 3. Experiência, conhecimento e pedagógico, são os 3 saberes, correto? Que embasam a formação. Então, o professor com formação no Letras Libras é necessário que se atentem ao espaço local, à escola, aos conhecimentos inerentes a esse espaço. Temos ali o diretor, auxiliares de serviços gerais, secretaria, alunos, família. Todos esses constituem esse espaço. E temos o global, que é a sociedade, que é o exterior. Então, temos o contexto escolar e o contexto exterior, que precisam se relacionar. Isso é muito importante. A família, ela está fora da escola e o aluno está no contexto escolar. Então, é necessário perceber as especificidades dessa família, conhecer essa família. Então, é necessária essa interação, essa relação. Com relação à tecnologia, informação, a escola ela precisa se relacionar com essas informações, precisa contextualizar. Nós temos uma responsabilidade no nível interno. Por exemplo, quando tratamos sobre um tema, por exemplo, Dia das Mães, a escola, ela precisa repassar isso, a importância disso, falar sobre essa data, relacionar sobre isso. Entenderam a importância? Agora, apresentaremos sobre o estágio como espaço de pesquisa. Como se dá isso? Então, nós temos que pensar que o ensino é um processo, nós temos um aprendizado, uma teoria, e vamos ensinar sempre da mesma forma? Não pesquisar? Eu não quero pesquisar, eu quero só ensinar da mesma forma, vou continuar igual. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Os alunos, eles se transformam, eles não continuam da mesma forma. Eles têm níveis diferentes, dúvidas no processo de aprendizado. Então, eu tenho que pensar teorias que embasem isso. Eu tenho que refletir sobre as dificuldades desse aluno. Se ele não está desenvolvendo competências, eu tenho que pensar. No processo de ensino, é importante que haja pesquisa. Eu preciso sempre estar pesquisando materiais, lançando mão de materiais, pesquisando na internet, buscando informações sobre o processo de ensino, ler,
E isso vai fazer com que eu desenvolva e adquira informações. E isso é necessário no mestrado, doutorado, a pesquisa. Você pode pesquisar vários materiais já publicados nesses níveis de mestrado ou doutorado, que já existem muitos materiais prontos. Peguem esse material, leiam, reflitam, de forma que você modifique a sua ação como professor, melhore o seu ato de ensinar. E isso será melhor para o processo de ensino. Então, eu como professor, eu não posso ficar estagnado, somente repassando o conteúdo. Não, somente passando sinais. Não é isso. Eu como professor, eu preciso ter atitude. Eu preciso desenvolver o meu trabalho com amor, isso é muito importante. Eu preciso estimular os meus alunos, preciso valorizar o meu trabalho e me valorizar como professor. Então, é necessário que haja pesquisa, busque informações, materiais, estratégias, que faça sempre pesquisas de forma a oferecer um ensino para esses alunos de qualidade e que haja mais aprendizado. Isso, resumidamente. Estágio em forma de pesquisa. Então, nós temos aqui, no processo de ensino, que ter conhecimento a respeito do ensino da L1, da literatura surda e da L2, com foco no ouvinte. Então, eu tenho 3 campos que eu tenho que saber como ensinar. A L1, e a literatura surda, eu posso contar histórias. Por exemplo, Os 3 porquinhos. Eu posso contar a história, sinalizar. Logo após, eu posso fazer questionamentos, perguntar o que eles entenderam, ter a resposta deles. Então, eu posso utilizar na literatura surda e na L1, no ensino da L1. Já no ensino da L2 é diferente, porque o foco é ouvinte. Então, lembre-se que são campos diferentes, o ensino da L1 e da L2. Aqui, nós temos o professor como profissional reflexivo. Então, o professor ele precisa refletir sobre a sua ação. Então, é muito importante que se atente aos alunos. Os alunos têm o mesmo nível? Não, há uma variação. Vejam. Heterogeneidade é a variação, são as diferenças. Cada um com especificidades diferentes. Então, eu tenho que pensar como ensinar esses alunos uma prática. Então, eu tenho que me atentar a essas especificidades. Eu preciso refletir sobre isso, eu tenho que perceber a variação desses alunos. Esses alunos têm culturas diferentes, não é a mesma cultura para todos. Então, eu tenho que perceber o jeito de cada um, ter estratégias de ensino para cada um, de forma que eles aprendam de forma melhor, que eles adquiram conhecimento melhor. Então, é necessário que se atente aos alunos. Eu, como professor, tenho que refletir, ter estratégias de ensino direcionadas para os meus alunos, para a diversidade cultural. Aqui nós temos a ação docente, o trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula. Docente. Vejam, docente, esse é o sinal, assim como o professor. Então, em sala de aula, o professor ele deve desenvolver um trabalho a partir de vários itens. Vejam, a formação continuada. Então, você vai se formar em letras libras e ok, acabou? Não. Você deve continuar, procurar outros cursos, participar de congressos. No INES, todos os anos tem eventos importantes, congressos relacionados a letras libras. Então, participem de eventos, não podem estagnar. Continue na formação, isso é muito importante para o ensino em sala de aula. Temos também a organização de atividades, materiais pedagógicos para o ensino. Você deve saber como organizar atividades para oferecer a esses alunos.
No contexto escolar, nós temos ali o diretor, temos reuniões de pais para conversar sobre o aluno, sobre o desenvolvimento do aluno, para ter esse diálogo. Então, é necessário também reunião de professores, sempre dialogando. Então, é importante que haja essa contextualização. Na comunidade, nós temos a comunidade, vários espaços nas ruas, associações, vários espaços. Temos espaços diferentes, espaços vulneráveis, espaços com maior qualidade de vida. Então, em sala de aula, o primordial é a interação. É necessário que haja uma mediação pedagógica. É necessário que tenha didática, que se conheça didáticas. Não podemos deixar o aluno aleatoriamente. Não, temos que mediar o ensino. Assim como eu havia falado, lembra da contação de histórias? Mostrar vídeos. Então mostre, pergunte o que ele entendeu, questione, pergunte se está certo, está errado. Faça questionamentos a esse aluno, isso é muito importante. Isso é mediação. Faça essa interação com os alunos. Porque não é somente ensinar. Não. Porque no processo de ensino é uma troca, 50% do professor e 50% do aluno. É necessária essa interação. É necessário também que haja uma proposta, uma pesquisa para o processo de ensino, cursos extraescolares. Tudo isso é muito importante. Tudo isso faz parte da formação da sala de aula, do profissional. Então, aqui, de forma resumida, vou explicar para vocês a respeito do estágio para que vocês compreendam. Então, é importante que conheçam o espaço escolar, a história, o histórico dessa escola, contextualize, conheça essa escola. Por quê? A identidade vai depender do contexto histórico. Então, por isso é importante conhecer a história, conhecer a escola, as pessoas que fazem parte da escola. Observe isso. Então, os futuros professores, eles precisam perceber o estágio, e você como futuro professor, precisa perceber o estágio como lugar de pesquisa contínua. Por quê? É necessário sempre uma organização, uma transformação, novas metodologias para o processo de ensino. Essa transformação é necessária e precisa de pesquisas. Terceiro, então você estará em sala de aula no processo de estágio. E no processo de aprendizado, você como futuro professor será fortalecido nessas aprendizagens do estágio. Então, você enfrentará problemas. Então, é necessário que, a partir desses problemas, você busque melhoras. Então, você como profissional, professor. Então, agora já estamos finalizando a nossa aula. Então, é o processo. Espero que tenham entendido a respeito do estágio. E agora vocês vão organizar. A responsabilidade é de vocês, do Letras Libras. Então, vocês como alunos colocarão as mãos à obra. Vão desenvolver o trabalho. É vocês quem farão. O professor e os tutores não vão se sobrecarregar. Não. Vocês, alunos, devem assumir a sua responsabilidade. Dúvidas podem me perguntar, podem perguntar aos tutores, que vamos explicar, vamos esclarecer tudo, mas a responsabilidade maior é de vocês. Não dependam do outro, não fiquem pedindo ajuda, ansiosos, não. Calma, podem ficar tranquilos, vocês dão conta de fazer, vocês têm competência para isso, vão conseguir passar por esse caminho. São os estágios,
são as etapas, vocês vão à escola, vão organizar, vão fazer o relatório, que posteriormente eu explicarei, ok?